Olá, turma do quarto ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula. Hoje, 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira. A nossa aula de hoje é de História. Iremos estudar sobre o estudo da história, navegando no universo da história. Estudar o passado é importante, pois nos ajuda a entender como viviam as pessoas que existiam antes de nós, a perceber quais costumes e práticas mudaram e quais permaneceram, ou seja, é possível refletir sobre a história com base nas mudanças e permanências que identificamos na sociedade. O historiador é quem produz o conhecimento histórico ao se dedicar a investigar e a interpretar os fatos ocorridos ao longo do tempo. As transformações na história podem ocorrer em ritmos diferentes, de maneira mais imediata ou mais lenta. Os acontecimentos de curta duração são aqueles que ocorrem rapidamente, em curto período de tempo, como dias, semanas ou meses. Por exemplo, uma partida de futebol. As mudanças de média duração podem ser percebidas ao longo da vida de uma pessoa, pois ocorrem com o passar dos anos, como as inovações que acontecem nos modos de vestir e na moda a cada 5 ou a 10 anos. Há mudanças que ocorrem de maneira lenta, demorando centenas ou milhares de anos para acontecer. Esse é o tempo de longa duração, que pode ser percebido com o trabalho do historiador. Por exemplo, a mudança nas paisagens ou a evolução nas técnicas utilizadas na agricultura. Fontes históricas. As fontes históricas são aqueles elementos utilizados pelos pesquisadores para estudar a história, bem como a origem e a cultura de um povo. Há algum tempo, as fontes escritas se referiam apenas aos documentos oficiais, ou seja, aqueles emitidos pelo Estado e demais autoridades governamentais. Porém, com o advento do século XX, outros documentos também passaram a ser considerados como fontes históricas escritas, tais como jornais, livros, revistas, cartas e diários. As fontes orais, por sua vez, se referem aos relatos, entrevistas, gravações orais ou mesmo aquelas histórias contadas sobre determinado acontecimento passado. Nesse tipo de fonte histórica, podemos incluir as lendas e mitos que foram passadas de geração para geração ao longo do tempo. Já as fontes iconográficas, também chamadas de pictóricas, dizem respeito à imagem, tais como fotos, pinturas e mapas, mas elas não se restringem às imagens estáticas, considerando que também podem ser encontradas em filmes e animações. As fontes materiais são aquelas que se referem àqueles vestígios físicos decorrentes das atividades humanas, como por exemplo, roupas, móveis, utensílios e ferramentas.